Oi, meu nome é Nayana, eu sou estudante de arquitetura e também trabalho na escala 6x1. Atualmente está sendo essa vida, a vida de quem levanta às 7, começa a trabalhar às 8, sai às 6, corre, chega em casa, tem que se arrumar para ir para uma faculdade, entra na faculdade às 7, sai às 10 e dorme. E dorme e acabou o seu dia. Essa é a minha rotina diária. E sábado a gente ainda trabalha. E dependendo do sábado, a gente não trabalha só 4 horas. Às vezes se estende. Às vezes pode ter alguma coisa acontecendo em determinada época do ano. Geralmente o trabalho se estende. Por exemplo, novembro tem Black. Dezembro, fim de ano, o pessoal recebe 10º. Geralmente o comércio melhora bastante. E é quando a gente trabalha mais. Já teve uma vez, mesmo no emprego que eu trabalhava, que eu entrei às 8 horas da manhã e saí às 8 horas da noite. Eu não tive pausa nem pra almoçar. Fiquei em pé, vendendo. A empresa naquele dia vendeu bastante. Uma empresa, sei lá, bem pequena, fez, sei lá, uns 7 mil no dia. Uma empresa pequeníssima. E eu fiquei levantada das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. Eu lembro que essa parte aqui do meu pé, essa parte aqui, ficou inchada. Ela inchou, virou uma bola meu pé de tanto tempo ficando em pé. E o que eu ganhei por isso? Eu acho que eu ganhei uma bonificaçãozinha de R$ 400, básica. E vendi, sei lá quando, acho que eu vendi uns 80 mil pra empresa, alguma coisa assim. Mas tudo bem isso, tudo bem. Mas eu trabalhei de segunda a sábado. E já ocorreu também de eu trabalhar no domingo. Já ocorreu de certa época determinada do ano, Natal, alguma coisa, ter que trabalhar no domingo. E novamente volto a trabalhar na segunda. E assim, é uma escala que te consome bastante. É uma escala que acaba com a sua saúde mental, porque isso é muito cansativo. Isso é muito cansativo, porque o único dia que você tem de folga, você tem várias coisas pra fazer. E geralmente você quer acordar um pouquinho mais tarde, você quer aproveitar, porque é o único dia que você consegue dormir um pouquinho mais. Porque todos os outros dias da semana você acorda às 7, às 6, dependendo, e tendo que se arrumar e trabalhar. E esse dia você quer acordar um pouquinho mais tarde, você ainda tem uma casa pra arrumar. E você tem uma família pra poder socializar, você tem uma vida e você não consegue fazer tudo, você não consegue conciliar, porque você tá cansado, você tá exausto, você tem que cuidar do ambiente que você mora, você tem relacionamentos. Então, assim, uma coisa ou outra você não faz, você tem que escolher o que você vai fazer. Isso é uma coisa que consome bastante a gente, e geralmente é por um salário muito lixo, um salário lixo. 1.412 descontado aí no INSS, que tira uns 1.300 e pouco, que se a pessoa não tiver uma casa própria e paga aluguel, ela não sobra com nada, porque é um aluguel, é uma compra do mês, é alguma coisinha que a gente precisa gastar, alguma roupa, alguma outra coisa que a gente tá precisando, é meio de transporte, é muitos gastos, é uma conta de água, de energia, de internet. Então assim, acaba que às vezes fica devendo, porque você não consegue nem pagar tudo. E assim, é uma coisa que muitos brasileiros vivem, são milhões de brasileiros, se eu não me recordo direito o número, mas são bastante pessoas. E foi criada uma PEC, a Erika Hilton levantou isso. Só que quando isso chega dos deputados, porque a gente precisa de um número X de assinaturas, eles não querem assinar. Sabe por quê? Porque eles trabalham 3x4. É isso mesmo, eles trabalham 3x4. Eles trabalham 3 dias e folgam 4. E dizendo eles que se isso mudar, se a gente começar a trabalhar, nós que trabalha 6x1, começar a trabalhar, por exemplo, um 5x2, isso vai acabar com a economia do Brasil. Nós, pobres, totalmente pobre. Porque uma pessoa com um mínimo de situação financeira boa, ela não vai se submeter a isso jamais. Ela não vai. Então, nós pobres que trabalham dessa maneira, dizendo eles que isso vai acabar com a economia do Brasil. Assim como isso foi falado quando foi acabado com a escravidão, quando foi implementado algum dos nossos direitos trabalhistas, como, por exemplo, o 13º. Toda vez que o pobre começa a ter vez, são os mesmos argumentos, são sempre as mesmas coisas. Ah, que isso vai acabar com a economia, ah, que isso e isso. São vários argumentos podres dessas pessoas que estão lá em cima, que a gente não tem nenhuma comparação com elas, e elas não querem deixar a gente ter vez, e a gente precisa se mobilizar pra isso. A gente precisa fazer de tudo que a gente conseguir pra fazer isso. E é exatamente por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque eu consigo um número X bom de visualizações no YouTube, e as pessoas que eu consegui chegar até isso, nossa, seria muito gratificante pra mim. Poderia ser poucas pessoas, mas as que conseguissem assinar a PEC, né?
seriam incrível, incrível, incrível. E eu vou deixar o arroba no Instagram, aqui embaixo desse vídeo, pra vocês entrarem no perfil dele, acho que é Rica Azevedo, se eu não me engano, e assinar. É muito simples, é coisa de minuto. Isso, a gente já tá chegando a quase 1,5 milhões de assinaturas. Isso é incrível, isso é incrível. E voltando nesse assunto dos deputados, eles têm várias regalias também. Tem várias coisas que eles ganham também, como, por exemplo, aquela questão lá de médico, você conseguir se consultar, sabe? Benefício de alguma outra coisa, plano de saúde, isso e aquilo, são um monte de coisa de regalias que eles têm. Eu vou até deixar listado aqui embaixo, pra vocês verem tanta coisa que eles ganham. E o pior de tudo é que como que uma pessoa que trabalha o 3x4 quer falar que quem trabalha 6x1 e quer trabalhar 5x2 não tem vez, que isso vai acabar com a economia do Brasil? Essas pessoas que são contra são pessoas que se beneficiam dos pobres e elas querem continuar se beneficiando, então elas não querem que a gente tenha vez, elas não querem, não querem. E a gente precisa abrir o olho, a gente precisa acordar e fazer alguma coisa por isso. Isso é muito sério, há anos a gente vem vivendo isso, há décadas e décadas e décadas. Então assim, a gente tem que parar com isso, a gente tem que tentar ter vez nessa história, a gente tem que lutar por ter mais tempo, mais qualidade de vida, poder aproveitar mais a nossa família, poder viajar às vezes, poder viver mais. E a gente não consegue ver isso, a gente sobrevive. Isso é extremamente cansativo. No meu caso mesmo, como eu trabalho o dia inteiro e faço faculdade à noite, eu fico tão cansada. Tipo, eu já pensei várias vezes de desistir. Porque, assim, é uma coisa que eu não sei se vai valer eu não sei se vai valer a pena a faculdade. Eu acredito que vai sim, só que a gente tem muito medo do futuro. A gente não sabe em que ponto que a gente vai chegar, se a gente vai ser um bom profissional, se a gente vai ter sucesso. Mas às vezes eu fico pensando, nossa, isso me consome tanto, tanto, tanto. Mas eu acho que exatamente por eu trabalhar um 6x1, eu quero lutar pra algum dia sair disso, pra algum dia dar certo a minha faculdade, pra algum dia dar certo o meu curso. E eu consegui ter um pouquinho mais de tempo de vida, mais qualidade de vida, ter mais tempo com a minha família, com todo mundo. Então, assim, é uma coisa que eu posso estar ali trabalhando naquela escala que eu não gosto, que eu detesto, isso me faz mal, isso me consome, isso prejudica a minha saúde mental. Isso até prejudica a minha faculdade, porque acaba que eu não tenho tempo direito para estudar. O tempo que eu tô na faculdade é o tempo que eu tenho que usar pra mim me esforçar ao máximo para que eu tiver atividade, eu tenho que fazer ali, eu tenho que correr e fazer, porque no outro dia eu não vou ter tempo, no outro dia eu vou ter que acordar e ir para um serviço e vai ser para sempre assim, e é esse ciclo diário. E é uma coisa que não acaba. Então, assim, eu peço para quem esteja assistindo esse vídeo, por favor, assine, a gente precisa de bastante assinatura, a gente já tem quase 1,5 milhões, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. E isso eu acredito que não são só de pessoas que vivem essa escala. Mas você não precisa, você é pobre, não precisa viver essa escala pra saber o quão difícil isso é. Porque isso é horrível, isso é horrível. Mas eu acredito que alguém da sua família vive. Se você não faz parte de uma família de classe média pra classe alta, com certeza alguém vive isso. Então, e ter um pouco de empatia, né? Ter empatia com o próximo, entendeu? Eu falo nesse sentido. E se isso fosse assinado, se tudo isso ocorresse, nossa, seria muito incrível. Eu não sei nem o tanto que eu ficaria feliz por isso, pra mim poder ter mais tempo com a minha família, pra mim cuidar da minha casa, pra mim poder dormir um pouquinho mais 2 dias da semana, pra mim às vezes fazer uma viagem rápida numa cidade próxima, porque é difícil a gente até viajar numa cidade próxima. Tipo assim, às vezes é uma viagem de 2 horas e a gente não consegue ir porque não tem tempo, porque o sábado você trabalhou, só tem o domingo você tá cansado, então às vezes você não consegue nem fazer uma viagem rápida de bate e volta pra ver alguma família que tá ali pertinho de você, alguma coisa do tipo. Então é um ponto que a gente tem que lutar, a gente tem que tentar acabar com isso. Não sei se isso vai acontecer, mas o número de gente que eu chegar eu já vou estar muito feliz por isso. É realmente assustador. Como a gente chegou a esse ponto, né? De aceitar se submeter a serviços como esse, de trabalhar tanto para receber tão pouco e ficar tão pouco com a nossa família e ter tão pouco, assim, uma qualidade de vida, é realmente o mínimo, é o mínimo do mínimo. Isso é horrível, isso é muito horrível. Então, assim, nossa, eu fico até estressada quando eu vejo aqueles deputados recusando assinar a PEC, porque, tipo assim, pessoas tão ricas,
que tem tanta coisa, são tão privilegiadas, e elas negando que a gente tem um mínimo de qualidade de vida, é realmente assustador. É realmente assustador. É muito triste isso. E é a nossa economia, e são as pessoas que a gente está votando. Então é um ponto também que a gente tem que analisar em quem a gente está votando. Porque às vezes o deputado que você votou, ele tá assinando ele não tá querendo assinar a PEC para você ter um pouco mais de qualidade de vida. Então vamos refletir quem a gente tá votando e refletir quem realmente quer o bem pra gente e quem não quer só ganhar, quem não quer estar só lá no topo, né? Porque é isso que eles querem. Então, pessoal, vão no perfil do Rick Azevedo. Assine, a gente precisa de mais assinaturas. Vamos chegar a esse 1,5 milhões. E vamos torcer bastante que isso continue. Vamos postar nas redes sociais, vamos mobilizar a internet, vamos tentar ter mais vez nisso, vamos mostrar a nossa indignação por isso, o quanto a gente quer ter mais qualidade de vida, o quanto isso é necessário na nossa vida. Isso é muito mal, isso desgasta a gente, isso faz muito mal pra gente viver essa escala. Então vamos mobilizar a internet e vamos fazer de tudo pra isso dar certo. E eu acredito que só de gravar esse vídeo da minha parte, eu tô tentando, o que eu pudesse fazer eu faria para que isso se tornasse uma realidade. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo do canal. Tchau!